Hoje nós vamos falar sobre tratamento, tá? É uma das tratamento da colocações, compulsão. Que muitas vezes as pessoas devem estar perguntando aí, será que tem jeito? Tem, né? Tem jeito. Né? A palavra de Deus nos dá saída para todas as coisas. Né? Não existe nada para Deus que não tenha solução. Né? Eu falei isso hoje na devocional. É mesmo? Eu falei, olha, todo problema tem solução. Não fique desanimado. Glória a Deus. O título hoje da devocional foi Show Desânimo. Só pegar a Bíblia, né? A pessoa vai achar uma saída aqui para ela. Amém. Né? E para esse caso, né, nós temos aqui em Isaías 53:4, que fala assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como cordeiro, foi levado ao matador e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, uma coisa que eu quero deixar para você aqui é que tem jeito. Tem forma de você sair dessa situação que você entrou, talvez você nem queria, né? Mas o hábito, talvez a forma que você foi ensinado, talvez a forma que foi aplicada, a forma que você foi criado, o contexto da sua vida levou você a estar dentro dessa compulsão. Então hoje nós vamos colocar para você que há uma forma de você tratar isso. E o próprio versículo aqui mostra que Jesus já levou sobre si todos pecados, transgressões, todos os seus problemas. Jesus tem uma solução para você. Existe uma saída. Não fica preocupado, né? Nós vamos aqui tentar levar até vocês hoje, em nome de Jesus. Pastores, a gente vê como qualquer outra doença física, emocional e até uma doença espiritual, quando a gente fala sobre tratamento, cuidado, cura, a gente percebe que a maior dificuldade é o aceitar que tem. Isso. Então, o tratamento já começa por aí, né? Você tocou num aspecto muito importante. Aliás, tudo que nós fazemos, não é, na nossa vida particular e agora especificamente lá no Ministério Clínico da Alma, passa e precisa passar por uma predisposição minha de querer ser tratado, reconhecendo que eu não estou bem. Não é? Se a gente trouxer essa perspectiva para o campo do nosso físico, ou seja, se houve algum problema na minha mão ou qualquer parte do meu corpo físico, e isso está me trazendo incômodo, está me trazendo um mal-estar, uma dor, não é? Ou seja, eu não consigo desenvolver, fazer aquilo que eu fazia de uma forma tão normal, natural. Então, precisa partir da minha vontade o buscar a solução ou a ajuda para que volte a minha mão a funcionar como funcionava antes, né? Então, assim, eu vou atrás, eu vou marcar, vou agendar um médico, e às vezes o médico você não consegue de uma hora para outra, você tem que fazer um agendamento, mesmo que você tenha um plano de saúde, você tem que entrar numa certa fila. Então, da mesma perspectiva, a gente traz para o campo das emoções da nossa alma e principalmente também questões de pecado que a gente já abordou aqui, né? Então, eu tenho que ter essa predisposição de buscar ajuda. E quando a gente se coloca nessa perspectiva de que eu preciso de ajuda, e se é uma área da minha vida que envolve a questão de dependência ou compulsão pecaminosa, eu tenho que entender que eu vou estar diante de alguém, eu vou precisar abrir o meu coração e abrir o leque, como a gente fala, ou mesmo eu tenho que abrir o baú da minha alma. Por quê? Que a pessoa possa entender o que eu estou vivendo, o meu histórico de vida, para que alguém de fora, externamente, possa me ajudar nesse sentido. Porque o que mais acontece é que quando nós estamos inseridos no contexto ou
na dinâmica do problema, nós não enxergamos muitas vezes a saída ou a porta de saída. E muitas vezes o que o inimigo quer nas nossas vidas é justamente isso, que a gente não enxergue uma alternativa, a gente sabe, ninguém pode me ajudar, essa é uma coisa que eu tenho que carregar sozinho, eu vou levar sozinho e pronto. Ou vou manter oculto, ninguém vai saber mesmo, né? Eu vou lá para a igreja e, entendeu? Fico lá, celebro, não preciso abrir meu coração, meus problemas para os outros. Posso frequentar uma célula e ser generalista, né? E aí, tudo bem? Glória a Deus, tudo jóia, beleza. Virar um clube social. Exatamente. E manter essa situação que muitas vezes está purulenta, né? Está debaixo de uma purulenta. Purulenta. Isso quer dizer, tem a ver com o pus, que se remete a uma infecção. Exatamente. Dolorido, machucado. Por quê? Por que a gente quer que... Eu tenho que aguentar algumas coisas. Então, por que a coisa fica purulenta? Porque tratar, muitas vezes, né, vai precisar fazer o quê? Uma raspagem, vai precisar tirar essa situação toda, né? Para quê? Para que ou seja, o remédio possa alcançar o seu objetivo, né? Então, precisa fazer uma certa raspagem. Por exemplo, eu estou fazendo um tratamento... Asepsia, né? Exatamente. Uma limpeza. Exatamente. Por exemplo, eu estou fazendo um tratamento dentário porque eu adquiri uma certa purulência numa região dos meus dentes, né? Então, preciso fazer o quê? Uma raspagem, uma limpeza, não é? E para quê? Para que o próprio organismo ele se regenere naturalmente. Enquanto que ou seja, aquele processo está ali, ele não regenera, né? Ou seja, a parte óssea. Então, da mesma forma, a nossa alma. Então, nós precisamos entender que eu preciso permitir, Senhor, tá ok, faça o que o Senhor quer fazer na minha vida, porque eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo, né? E muitas vezes o abismo vai chamando outro abismo, e aí quanto mais profundo nós estivermos, o processo se torna mais difícil, mais moroso, mais lento. Rogério, nós vamos falar agora com a Keila, né, que fala conosco ao vivo. Olá, Keila, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Paz, Senhor. A paz. Irmão, eu sou evangélica, nasci no lar evangélico, eu estou com 75 anos e agora apareceu um tumorzinho, eu tirei na parede do abdômen e era maligno, eu estou fazendo rádio, só que eu decidi que eu não vou fazer a quimioterapia, porque eu acho muito evasivo e eu não tenho estrutura para... A rádio está sendo difícil para mim. E os médicos falam que é uma prevenção, que foi tirado tudo. Esse caroço era na parede do abdômen, ele era de 6 centímetros, eles tiraram em volta todinho, muito grande, para prevenir. E eu quero confiar no Senhor. Já me curou, lógico, já me curou, e eu oro muito, falo, meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu sou tua serva, eu prego a tua palavra. Então, as minhas filhas estão um pouco assim, mãe, mas não pode ser assim, mas eu já decidi, eu estou muito errada. Bom, vamos responder. Eu queria opinião. Sim, nós vamos... Uma opinião difícil, né? É verdade, mas nós vamos estar falando com você e já de antemão, Keila, eu já te agradeço pelo carinho, pela confiança, né, ao programa Clínica da Alma, Rede Super, né? Você está também expondo algo tão íntimo, tão pessoal seu, mas eu tenho certeza que essa sua dúvida e aquilo que nós estaremos levando para você agora como uma resposta, como uma direção talvez, servirá também para muitos outros. Na verdade, Keila, muito obrigado, que Deus te abençoe. Parabéns pelo programa. Obrigado pelo carinho também de vocês e pela audiência, tá? E também a palavra foi a mesma que eu usei hoje num outro quadro aqui na TV, falando a uma outra Keila, sua xará também, fazendo menção do texto bíblico de 3 João, capítulo 2, que diz: acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? É isso aí. A Keila, então, nos liga trazendo essa posição. Ela tirou um tumor
né, maligno, ali, segundo os médicos, todo em volta foi tirado, até como prevenção, para evitar espalhar ali, mas ela não quer fazer a quimioterapia, só faz a rádio. Olha só, Keila, nós temos muitas vezes, nós lidamos lá na clínica com situações muito similares à sua, que são pessoas que estão sendo acompanhadas pelo psiquiatra, por exemplo, e que foi receitado uma medicação e ele faz uso dessa medicação. E muitas vezes, depois de um processo de acompanhamento através de nós, dos psicólogos e os ministradores ali, a pessoa sente completamente curada, restaurada, e a percepção dela é estanque, assim, eu tenho plena convicção que eu fui curado. Então eu vou parar de tomar os medicamentos e não vou mais no psiquiatra. Então nós sempre vamos orientar, não faça isso, não faça isso. Por quê? Porque na realidade existe um propósito para que essa medicação faça o devido efeito e se verdadeiramente ela está completamente curada, na próxima consulta com esse profissional, ele que é um profissional especialista, ele vai perceber que ela está melhor, que ela está curada, que ela está transformada. Então, gradativamente, ele vai diminuindo as dosagens dos medicamentos até eliminar perfeitamente. Né? Então, assim, muitas vezes a pessoa diz, eu tenho fé, eu tenho convicção que eu estou curado, então eu vou abandonar tudo, não preciso mais. Não faça isso. Né? Para que o processo seja completo em você, faça sessões. Ah, mas isso vai trazer um dano, talvez vai gerar uma queda de cabelo, alguma coisa assim, que às vezes pode acontecer, mas olha, é preferível você fazer o tratamento completo, entendendo que Deus está usando o médico também para te abençoar e ele vai ver, de repente, olha, eu planejei para você tantas sessões, mas eu estou vendo que você está tão bem que eu vou diminuir as sessões. A gente nunca sabe. Quem está em controle de todas as coisas é o Senhor, a tua vida está nas mãos do Senhor. E Ele usa o médico, Ele usa o psiquiatra, Ele usa o psicólogo, Ele usa o pastor, Ele usa quem Ele quiser usar. Não é? Então, a minha sugestão, a nossa sugestão aqui como Ministério Clínica da Alma, não faça isso. Eu entendo que as suas filhas, por um certo aspecto, elas têm razão, não é? Por mais fé que você tenha, por mais convicção de cura que você tenha, complete o tratamento todinho, vai ser uma bênção para a sua vida, viu? Amém, Rogério. E eu concordo particularmente com tudo isso que o Rogério falou, e eu ainda vejo por um outro prisma também, sobre o aspecto da autoridade e submissão. A partir do momento que você confia sua vida a um médico, ele se torna uma autoridade que você aceitou, e nós entendendo uma autoridade também estabelecida por Deus, e se ele determinou, ou se ele determinar que você faça a quimioterapia, que você faça, obedeça, e eu sei que para você vai ser excelente, porque é uma prescrição médica, né? Assim bem como o Rogério falou, até as suas filhas, elas gostariam que você fizesse, porque elas também sofrem com você e elas querem ver você curada, não é? Por isso que elas querem que o que tiver de ser feito, que seja feito, né? Então, não perca essa oportunidade. É claro que os efeitos, eles virão. Tem um mal-estar, isso que vem, talvez possivelmente uma queda de cabelo, mas para isso tudo, como o pastor Guerra, já no início do programa de hoje, ele já disse, todo problema tem solução, ainda que do problema à solução a gente percorra um caminho, a gente precisa chegar na solução. Não é isso, pastores? Com certeza. Agora, voltando então aí, essencialmente ao tema da compulsão, em que se baseia, por exemplo, o tratamento em níveis, em métodos, em estratégias dessa compulsão aí? Serginho, antes de responder essa questão, eu queria voltar na primeira questão que você colocou e colocar uma situação que muitas vezes a gente se depara com ela na clínica. A pessoa liga falando que alguém está precisando e a gente fala que a pessoa tem que ir lá para preencher o questionário, a ficha de aconselhamento. E as pessoas, elas costumam perguntar, ela tem que ir ou eu posso preencher para ela? Aí já tem a ver tudo com a primeira pergunta. Exatamente. Então, como o Rogério explicou,
E é preciso que a gente reforce isso. Eu preciso entender que eu tenho que tomar as rédeas do meu processo. Sabe? Essa é uma das coisas essenciais nesse processo de cura. Mesmo que eu não tenha uma dimensão completa de tudo aquilo que é o problema que eu vivo, da situação em que eu estou mergulhado nela, mas eu não posso deixar essa decisão para minha mãe, não posso deixar essa decisão para o meu pai, não posso deixar essa decisão para minha esposa, não posso deixar essa decisão para os meus filhos, não posso deixar essa decisão para o meu líder de célula, porque também acontece, não posso deixar essa decisão para o meu irmão. Então eu preciso tomar as rédeas desse processo. Não no sentido de controlar o processo, mas tomar as rédeas no sentido, Senhor, olha, está aqui, está nas minhas mãos, eu não dou conta, entrego nas mãos do Senhor. Mas eu que preciso fazer isso. Né? Então, esse processo, então eu posso preencher com ela. Você pode até ir acompanhando essa pessoa. Talvez para levar, para direcionar, motivar. Dizer, eu estou aqui. E esse, Serginho, é o segundo passo extremamente importante no processo da cura e no processo de sair da compulsão. É o contexto familiar. O apoio que essa pessoa recebe da família, o apoio que essa pessoa recebe daqueles que estão próximos. E é uma coisa muito interessante porque a compulsão ela interfere nos relacionamentos interpessoais. A pessoa que sofre, né, de compulsão, tanto da compulsão no sentido da personalidade ou no sentido do toque, ela acaba interferindo nos relacionamentos interpessoais. E quando ela percebe que ela faz mal aos outros, mas à medida que ela faz mal para os outros, ela também tem a participação e a ajuda dos outros para o seu processo de cura, isso é muito importante dentro do processo. Amém. Então, eu tomo a decisão, eu vou assumir aquilo, mas em contrapartida eu vou saber que eu não estou sozinho. E essa é uma das coisas extremamente importantes. Você não está só. Tem alguém que está lutando com você, tem alguém que está incentivando você, tem alguém que quer fazer parte da sua vitória, tem alguém com quem você possa contar. Isso vai ajudar, vai animar. Então é aquela situação que a gente vê com muita clareza. Se um tropeçar, o outro que está junto vai levantar. Então, há situações, e no caso da compulsão, isso é muito frequente, o que nós chamamos muitas vezes de recaídas. Então a pessoa às vezes ela começa um processo e vai bem, fica meio animadinha e de repente acontece uma circunstância e ela cai. E aí, se ela não está só, tem alguém que vai e levanta, que sustenta, fala assim, não, isso foi um acidente no percurso. Vamos embora, vamos continuar, que se você veio até aqui, daqui para frente está mais fácil. Dá para ir. Dá para ir, tô junto, né? Então, esse apoio da família é extremamente importante. A outra questão é, aí no caso, o apoio especializado, do profissional especializado. Então, no caso, por exemplo, do toque, a pessoa precisa muitas vezes de um acompanhamento psiquiátrico, ela precisa talvez em determinados momentos de uma intervenção medicamentosa. Então isso tudo precisa estar associado a essa situação. É um tratamento então também multidisciplinar, né? Exatamente. Tem a questão também do acompanhamento psicológico, do acompanhamento pastoral, isso também é importante. Então, o acompanhamento pastoral, o acompanhamento do líder, de estar ali, de dar apoio, de trazer para essa pessoa um fortalecimento espiritual, não apenas nas questões emocionais, mas também numa perspectiva espiritual. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que passa pela compulsão, ela enfrenta muitas dificuldades com a culpa. Então, como aprender
né, a ficar livre dessa culpa ou até mesmo a trabalhar essa culpa para que ela, se ela é uma culpa legítima ou se é uma acusação do diabo para frustrar o processo. Porque Satanás não quer que você viva uma vida plena e uma vida livre. E aonde ele puder achar qualquer coisa para continuar te mantendo cativo, ele vai fazer. Então, essa posição espiritual, essa ajuda no contexto espiritual também é importante. Então, a gente não pode avaliar uma coisa isolada. Por quê? Porque a compulsão não é uma situação que surgiu do nada. Então, do mesmo jeito que ela não surgiu do nada, ela não vai ser curada isoladamente ou de uma maneira aleatória. Amém. Pastores, vou pedir mais uma vez a licença a vocês, porque nós vamos dar esse espaço aqui ao nosso telespectador, que nos liga agora, fala com a gente ao vivo, e eu quero cumprimentá-los. Deus te abençoe, meu irmão, pode ficar à vontade. Alô? Alô? Tudo bem, meu irmão? Tudo beleza, tranquilo, Jóia. Jóia, tranquilo. Uma honra ter a sua ligação aqui, viu? Pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta ou colocação. Sempre eu assisto o programa de vocês, eu fico vendo sobre o programa de vocês, eu gosto muito de assistir, né? Eu sempre vejo aí, eu estou tendo uma dificuldade, porque eu estou tendo, assim, certas pessoas que vão na minha casa, eu fico tendo ódio, tipo aquela raiva, e não é de mim. Eu não quero ter essa raiva, e tem vezes que eu passo até mal, entendeu? Então tem muito tempo que eu faço tratamento com psicólogo e psiquiatra, e eu tomo remédio e não resolve o problema. E eu não quero isso para mim. Então estou tentando sair de toda maneira e não consigo. Então eu queria de vocês, qual o caminho que eu posso tomar? Se é religião, se é psiquiatra, porque tem muito tempo que eu tomo remédio e não resolve esse problema. Eu gostaria de saber de vocês o que eu posso fazer, qual o caminho que eu devo tomar no caso. Porque eu estou sofrendo muito com Você isso. entendeu bem? Porque mais a gente dentro de casa, quando chega dentro de casa, eu me sinto até mal, e isso eu não quero isso para mim, entendeu? E eu tenho até problema, então, assim, eu tenho até medo de ter algum problema com minha esposa, com meu irmão, porque eu sinto aquela raiva, aquele ódio, e eu não quero isso para mim. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer no caso. Não, tranquilo. Agradecemos a sua participação também, né? Para que você acompanhe melhor a resposta que o pastor Rogério vai trazer para você. Tudo bem. Você pode estar desligando o seu telefone e acompanhando já direto no seu televisor. Muito obrigado a vocês aí, tá bom? Obrigado você, um grande abraço. Pastor Rogério, tá aí o nosso telespectador. Meu irmão, a gente entende que tem muitas vezes na vida da gente algumas situações que elas são profundas, elas têm raízes muitas vezes antigas e profundas, né? E essas raízes profundas e antigas, elas precisam ser tratadas na dimensão espiritual e também profissional. O senhor falou, está sendo acompanhado por um psiquiatra, já há muito tempo tomando remédio, e também o senhor mencionou a respeito de um psicólogo, né, que por um tempo que fez um acompanhamento. Então eu queria sugerir para o irmão nos procurar, o senhor aqui de Belo Horizonte, né, nos procurar ali na Clínica da Alma. E aí a gente vai tentar ajudá-lo por uma outra perspectiva, não é? Para que essa situação ela seja trazida à luz, para nós sabermos exatamente aonde que essa ira começou na sua vida. Não é? Porque independente, talvez, dentro da sua casa, o relacionamento com o seu cônjuge, não é? O seu irmão, parentes ou qualquer coisa, ou uma situação que aconteça, o senhor perde o controle, né? E aí o senhor fica até com medo de fazer ou ter uma atitude até muito violenta diante disso. Então a gente entende que existe, ou seja, uma causa que hoje o senhor convive com a consequência dessa causa. Então a gente quer tentar ajudá-lo nesse sentido. Então eu quero passar para o senhor o endereço onde nós estamos, que vai aparecer no vídeo, não é? É na Rua Manuel Macedo, número 1324, no primeiro andar. Né? Manuel Macedo, número 1324, no primeiro andar. Inclusive, eu já quero aproveitar isso e informar o nosso novo horário de funcionamento. Né? A Clínica da Alma agora vai estar funcionando das 8 da manhã às 18 horas. Nosso horário antes era das 9 às 18. Embora muitas vezes a gente vai até mais tarde, à noite, né? Normalmente. Mas para que o senhor chegue lá e seja atendido, então a partir das 8 da manhã até as 18 horas, não temos intervalo para o almoço, é ininterrupto esse horário, o senhor pode nos procurar e o senhor chega lá e diz assim, eu quero preencher uma ficha de aconselhamento.
Então nós vamos passar para o senhor a ficha de aconselhamento, o senhor vai preencher e vai nos devolver, e aí depois nós vamos entrar em contato com o senhor, agendar um horário para que a gente possa conversar com o senhor e aí nós iniciarmos um atendimento de acompanhamento. Eu quero aproveitar também, Sérgio, e já falar sobre a nossa escola de restauração, que inicia agora na próxima segunda-feira, dia 9. Né? Então a nossa escola de restauração é essa escola onde nós aprendemos mais essa área relacionada a essas questões espirituais, emocionais, que geram ou geraram feridas nas nossas vidas. E então essa escola visa justamente abranger dois aspectos. Uma, para que nós possamos nos conhecer e entender algumas questões na nossa vida que nunca foram talvez tratadas ou restauradas ou confrontadas. E ao mesmo tempo a escola visa trazer um aperfeiçoamento ou um aparelhamento para aquelas pessoas que gostariam de trabalhar nessa área e assim ajudar outras pessoas nas suas igrejas, suas comunidades, né? Então serem assim aperfeiçoados nessa área, e nós com muita humildade queremos passar para você tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, porque esse é o nosso entendimento, né? A Clínica da Alma, ela visa justamente isso. Não é para nós retermos o conhecimento, a graça de Deus, mas nós transferimos para outros. Então, é importante que nós temos turmas à tarde e turmas à noite. Então, você tanto pode fazer essa escola no período da tarde, sempre 2 dias da semana, segunda e terça-feira. Ou você pode fazer no turno da noite, e assim você vai ser aperfeiçoado e vai ser uma bênção para nós ter a sua companhia lá a partir de segunda-feira, dia 9. Amém, que bênção. Pastores, agora quanto à questão do tratamento, muitas vezes a gente pode pensar que assim, eu quero abordar essencialmente no nível espiritual agora, da compulsão. Muitas pessoas às vezes têm medo do tratamento, de achar que estão endemoniadas, estão endemonizadas, opressas, aí a pessoa não quer, acha que vai ter a vida exposta, acha que vai ter que perder para poder estar ali. Em que consiste esse tratamento, né? Essa ajuda que a igreja oferece, homens de Deus como vocês, oferece a essas pessoas que se dispõem ao cuidado? Tranquilo, é só... A questão é que a pessoa tem que ver que ela está passando por um problema e ele tem que ser solucionado. Entendeu? Agora, a questão espiritual é que nós vamos usar o quê? A palavra, usar técnicas para que a pessoa possa sair dessa situação. Porque muitas vezes a pessoa ela passa por situação que ela acaba, nessa área, ela acaba sendo, oprimindo outras pessoas, no sentido assim, de pressão para cobrir a área dela. Por exemplo, na questão de compra, não é? Muitas vezes a pessoa ela vai usar artifícios na questão do casal para o outro abrir mão de dinheiro para que a pessoa possa comprar. E normalmente aí a questão do tratamento vai assim, tem tratamento? Tem. É dar menos dinheiro para a pessoa. Se ela for no shopping, dá ela R$50 para ela comprar. Cortar um cartão de crédito. E mais 10 para tomar o lanche e tal, e pronto. Diminuir limite, só que essa pessoa vai usar artifícios de pressões, que é isso que a gente vai trabalhar, né? Não entra na área demônica. Muitas vezes a pessoa tem medo disso por conta da palavra aqui, que né, a pessoa fala, pô, será que isso é possessão demoníaca? Não sei o que lá. Não tem nada a ver, não. A pessoa vai ser tratada na raiz daquilo que gerou na vida dela, você entendeu? O problema. Ela vai ser tratado do problema. Então ela pode ir lá tranquila, tá? Pode ir tranquila. Vai ser bem cuidado. Tranquilo, vai ser bem tratado, bem amparado dentro da situação, tá? Então, Eu queria colocar, Serginho, porque essa questão que você pôs, ela é extremamente importante. O medo que as pessoas têm, às vezes, da exposição. E principalmente no contexto espiritual. Então, líderes, pessoas que têm determinadas funções dentro da igreja. Olha, o Senhor, ele nunca expõe a pessoa. O Espírito Santo, ele é extremamente cuidadoso. Então, você também deverá ter esse tipo de pessoa que vai ter compaixão de você e ter um respeito com relação à sua situação, sabendo que você não é o único, mas que
outras pessoas viveram aquilo que você está vivendo e mesmo assim Deus as ajudou e vai te ajudar. E tem pessoas que você poderá confiar. Tá? Deus, ore, se você tem dúvida, ore para que o Senhor coloque pessoas que você possa realmente abrir o seu coração para elas, ter compaixão de você e saber que você vai ser uma pessoa que vai receber de Deus através da outra pessoa.